E aí, a Trindade existe mesmo? Isso tá na Bíblia? Você acredita na Trindade? Para começarmos a entender melhor, e chegarmos a uma conclusão se existe ou não a Trindade, se isso é bíblico, nós vamos tentar entender o significado da palavra Trindade. Trindade nada mais é do que uma junção de duas outras palavras. É tri mais unidade, seria unidade de três. E o que realmente pega aqui na questão é que como um só Deus pode se dividir em três. Essa coisa fica assim rodando na nossa cabeça. Então vamos lá. Onde está escrito a palavra Trindade na Bíblia? Gente, não tem a palavra Trindade na Bíblia. Então nós vamos tentar entender o porquê dessa conclusão de que existe um Deus que são três, um Deus trino. Então primeiro eu gostaria que vocês anotassem alguns versículos, algumas passagens bíblicas. Efésios 4:6, Deuteronômio 6, versículo 4, Isaías 45, versículo 5 e 1 Coríntios 8, versículo 4. Essas passagens e inúmeras outras na Bíblia, nós vamos ver que há um só Deus. Então, de onde saiu essa teoria de que Deus é trino se Deus é um só? Se a própria palavra diz que ele é um só. Diz que nós temos que ter cuidado com a palavra, porque não tem escrito realmente a palavra Trindade. Mas nós vamos perceber na atuação de Deus ao longo dos tempos que ele é um só Deus, mas em três pessoas. Isso mesmo, pessoas, tá? Já dando um spoiler aqui da resposta do final, Mas vamos analisar a palavra. Então vamos começar de onde? Do início, mais óbvio. Gênesis 1:26, você pode acompanhar, que é ali, naquele primeiro momento, a criação do mundo. E aí a gente vai ver algo muito peculiar, Que assim, se você analisar bem, você vai já ali reconhecer a presença, de um Deus que a priori aqui ainda não é trino, mas é um Deus que já é mais que um. Como, Renata? Como? Vai estar lá escrito nessa passagem, Gênesis 1:26, Deus, a palavra Deus no singular, pelo hebraico, e o verbo façamos vai estar no plural. Como assim? Tipo, eu dizendo aqui, eu vou varrer. Eu, Renata, singular, vou varrer, É o óbvio do português brasileiro. Então, vamos varrer. Ou eu realmente não entendo do português, Ou tem alguma coisa estranha, a tradução aí tá meio, problemática. O que acontece? Quando a gente for analisar a palavra, é sempre bom a gente se apegar ao texto original, o hebraico, o grego, porque eles nos mostram coisas que às vezes nós não conseguimos entender olhando apenas o português. Nós temos a Bíblia traduzida, mas a Bíblia tem um texto original. E o interessante desse texto é que Deus está no singular e o verbo no plural. Ou seja, Deus como único, no singular, um único Deus. E o plural façamos. Façamos quem? Por exemplo, Elohim, no hebraico, ele significa Deus no plural. E Eloá significa Deus no singular. Nessa passagem é utilizada Deus no singular. É utilizado Deus, Eloá, a palavra. É aí que nós detectamos que Deus ele está no singular e o verbo no plural. Foi feito assim propositalmente. Não poderia ser e disse os deuses façamos, e disse Deus façamos. Então a gente já começa a entrar aqui numa dúvida, e agora, Tipo, Deus está no singular, mas ele diz façamos. Então, façamos com quem Deus estava falando. Deus não estava sozinho no Éden. Outra coisa muito importante para a gente entender nessa situação da Trindade na Bíblia é analisando novamente o texto original da Bíblia. A palavra único, que se refere a Deus, quando fala Deus é o único que merece ser adorado, Deus é único Senhor, um só Deus. Esse termo único, usado para Deus, ele é um termo
diferente do nosso termo único. Por exemplo, eu sou a única que possuo essa digital, entendeu? Eu acho que eu sou a única, né? Já o único usado nas situações da Bíblia para Deus é um único que permite associação. Tá bom, Renata, né? Já deu um nó aqui na cabeça. Existem dois termos usados no hebraico para a palavra único. É Echad e Yashid. Yashid é o termo único que não permite associação. Sou a única que possuo essa digital. Já o Echad é diferente. É um termo que permite associação. E isso é meio difícil para a gente entender, mas na linguagem hebraica é mais fácil. Nós vamos ver outro texto aqui em Gênesis também, 2:24, esse único sendo utilizado novamente. Como? Lá naquela passagem que é sempre utilizada em casamento, que diz o quê? Que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Esse uma só carne não vai destruir a lei da física lá de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não é que a pessoa, o homem, quando casa com a mulher, né, tipo, os dois viram um só, um ser com duas cabeças, ou sei lá, com a metade feminina, metade masculina. Vamos supor que eu vou casar com alguém. Sou eu, que continuo sendo eu, mulher, Renata, que vou casar com alguém que vai continuar sendo o alguém, e nós vamos ser uma só carne. Você consegue entender? São duas pessoas que continuam sendo uma só. Esse um só é o termo Echad, que é um termo que permite a associação. Então aí começa a ficar mais claro esse termo único, um só Deus. Esse um é um termo que permite associação. Tá, Renata, mas e aí, essa associação é como? Tipo, eu sirvo um só Deus, mas aí eu sirvo ao Deus Lua, Deus Sol. Não, gente, não é que permite associação qualquer. É ali no que já está estabelecido pela palavra. Há um só Deus, mas eles são três. Esses três, a gente vai começar a identificar ele na Bíblia em outras passagens. Um episódio muito legal que a gente consegue entender, assim, ver a presença dos três, é o episódio do batismo de Jesus, que está em Mateus 3, versículo 16 e 17. O que acontece? Lá, Jesus está sendo batizado por João Batista e aparece uma voz do céu, que é a voz de Deus, e o Espírito Santo aparece também como forma de pomba, né? Então a gente consegue ali perceber a presença dos três. Mas outros versículos que estão aqui que eu queria que vocês acompanhassem também, olhassem. 2 Coríntios 13, versículo 13. Mateus 28, versículo 19. João 10, versículo 30. E Lucas 1, versículo 35. Que é o Espírito Santo atuando aqui em Lucas, que eu falei, Lucas 1, 35. O Espírito Santo atuando antes da chegada de Jesus. Então você vai perceber, assim, na essência da Bíblia, na Bíblia toda, a presença, né, e a ação desses três, que são pessoas distintas, são pessoas da Trindade. Então, respondendo à pergunta, a Trindade existe sim, né? Ela existe, ela é bíblica, nós conseguimos entender isso estudando a Bíblia. A palavra realmente não está escrita, a palavra Trindade, o termo Trindade na Bíblia, mas ela está explícita, né? Em todos os lugares ali, em todos os caminhos, a gente vai perceber a Trindade atuando na Bíblia. É esse nosso Deus trino. São três pessoas, três personalidades em um só Deus.